Oi, hoje eu vim falar sobre a coqueluche. Essa é uma doença infecciosa respiratória que pode chegar à traqueia e até os brônquios. É uma doença transmissível e ela é causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. Não vacinar o seu bebê é o grande fator de risco para adquirir a doença coqueluche. Inclusive, essa vacina ela é fornecida pelo Sistema de Saúde Pública do nosso país, o SUS, e ela é dada nos meses 2, 4 e 6 com 2 reforços, um com 15 meses, 1 ano e 3 meses e outro aos 4 anos. É importante a gente lembrar que mesmo que a gente tenha sido vacinado quando pequeno e tenha recebido os 2 reforços, as 2 doses do reforço, quando adulto, a gente pode pegar de novo a coqueluche. Então, por isso é importante saber sobre essa doença, sobre os sintomas, quando que eu posso estar com coqueluche, porque para mim que sou adulto, a doença pode não passar de um resfriado comum. Mas se eu passar para uma criança, ela pode ser grave, principalmente nas crianças pequenas. A transmissão dessa doença é feita pelo contato direto, ou seja, eu tô gripada, tô lá com tosse, tô com coriza, né, aquela secreção nasal, tô me sentindo um pouco mal, mas nada além disso. Saio por aí na rua tranquilamente, encontro crianças no meio do caminho, vou no supermercado fazer compras, encontro uma criança, mexo com a criança, pronto, passei coqueluche para aquela criança. Pode também acontecer de você pegar por fomites, que a gente chama, por exemplo, talheres, coisas, né? Coisas que a gente toca, por exemplo, toquei no meu nariz que estava escorrendo e toquei nisso daqui. Alguma criança vem brincar com isso daqui e põe a mão na boca, pronto, foi infectada pela Bordetella pertussis. Desse jeito é bem mais raro, o mais comum é o contato direto. O que acontece? Só o fato da gente falar, a gente está eliminando gotícula de saliva, então a gente pode transmitir a bordetela nas gotículas de saliva. Então, se eu falar muito próxima de um bebê, se eu beijar um bebê, se eu colocar alguma coisa na boca e der para a criança colocar na boca, é desse jeito que a gente pode transmitir a bordetela e a coqueluche. Eu falei para os adultos, a coqueluche nada mais é do que um resfriado comum. Para a criança também pode ser desta maneira. Acontece que algumas crianças, principalmente as que não foram vacinadas e as crianças pequenas, quando elas adquirem a coqueluche, elas podem ter sintomas muito mais graves. Então, quais são os sintomas de um resfriado comum? Nariz escorrendo, tosse, a febre que normalmente é baixa, ou seja, abaixo de 38,5, pode ter um cansaço, dor no corpo, mal-estar geral. Na criança pequena, esses sintomas sendo mais severos, o que eu vou ter? Eu vou ter a febre um pouco mais alta, queda do estado geral importante, a tosse que era leve agora se torna específica dessa doença da coqueluche. Ela se torna uma tosse importante que faz com que a criança perca o fôlego. Ela fica bem vermelha, ela começa a tossir, fica bem vermelha, perde o fôlego e depois, para puxar o ar de novo, ela faz um barulho característico que nós pediatras, chamamos de guincho. Então, esse tipo de tosse, ele é bem característico. Quando chega no pronto atendimento uma criança desse jeito, a gente já sabe que tem que isolar aquela criança, porque grandes chances de ser a coqueluche, então, a doença infecciosa respiratória pela bactéria Bordetella pertussis. Então, quanto menor a criança, mais severos podem ser esses sintomas. Então, quando chega uma criança desse jeito, é fácil a gente pensar na coqueluche. Mas quando chega um paciente, uma criança ou um adolescente com sintomas gripais comuns, a gente não pensa na coqueluche. Esse é o grande perigo. É dessa maneira que a coqueluche é transmitida por aí sem que a gente saiba, né? Porque os sintomas são leves, são parecidos com resfriado e não faz a gente pensar, então, na coqueluche. Mas qual que é o jeito que eu faço para diagnosticar a coqueluche? A gente pode fazer uma cultura da secreção nasal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa bactéria, eu vou procurar essa bactéria
na secreção de via aérea superior, nariz, garganta, boca. Quando eu consigo isolar, pronto, eu vejo a bordetela, eu sei que é a coqueluche. Um outro exame que é por uma técnica, que é a técnica PCR, reação em cadeia de polimerase, que é feita em tempo real. Bom, o tratamento é feito com antibióticos, ou seja, você vai precisar buscar um pediatra de confiança, o seu pediatra, ou ir a algum pronto atendimento para receber essa receita. E as crianças menores, as crianças pequenas, normalmente elas ficam internadas, porque esses sintomas comumente são mais intensos, são mais severos e existe o risco de vida. E quais são as complicações da coqueluche? Normalmente a gente não tem complicação. Normalmente as pessoas se curam com o tratamento antibacteriano, tá bom? Só que acontece que algumas podem ter algumas complicações. Normalmente, adivinha quem são? São as crianças pequenas. Então a gente pode ter infecção do ouvido, que são as chamadas otites, pode ter pneumonia, pode ter desidratação, porque o que acontece? A criança tosse com tanto vigor que ela acaba vomitando. Ela não consegue se alimentar. Ela come, ela vomita. Ela come, ela vomita e acaba desidratando. Além disso, pode ainda acontecer convulsão e, em casos mais graves, o óbito. Os responsáveis pelo Programa Nacional de Imunização alertaram os médicos, pediatra e todas as autoridades para a ocorrência de surtos de coqueluche que estão acontecendo na Ásia e na Europa. Na Europa, por exemplo, nesse ano de 2024, de janeiro até março, nós tivemos mais de 30 mil casos notificados. E o ano passado, de janeiro a dezembro, ou seja, durante todo o ano, nós tivemos pouco mais de 20 mil casos. Então, nesses poucos meses, nós tivemos 50% a mais do que a gente teve em todo o ano de 2023. Então, mostrando aí que a gente está com um aumento significativo no número de casos. Eles não só alertaram, como recomendaram em caráter excepcional a vacinação contra a coqueluche no Brasil. A coqueluche é uma doença transmissível, é uma doença infecto-contagiosa. Se adequadamente tratada, ela é passível de cura e a grande maioria das crianças são beneficiadas com o uso de todas as doses da vacina que é fornecida pelo nosso sistema de saúde. Então, lembrando, a vacina ela é feita aos 2, 4 e 6 meses e 2 reforços. Uma dose com 1 ano e 3 meses e o segundo reforço aos 4 meses. Além disso, é importante lembrar que gestantes devem ser vacinadas com a forma acelular dessa vacina para evitar que peguem a coqueluche e transmitam para os seus bebês depois que eles nasçam. Então, elas vão tomar durante a gestação para evitar a infecção delas e passar para os seus bebês depois que elas tiverem os seus bebês, tá bom? Vamos vacinar nossos filhos, vamos vacinar nossas crianças e proteger a todos.